Atualmente, cerca de 20% do seu DNA já foi reivindicado por corporações que provavelmente você nunca ouviu falar. De certa forma, é como se elas fossem donas de um pedaço do seu corpo. E tudo começou em 1980, numa decisão da Suprema Corte estadunidense que olhou para o código genético humano e pensou: acho que isso pode ser patenteado. De repente, o DNA dentro de cada célula sua se tornou uma mina de ouro que poderia valer milhões, ou quem sabe até bilhões. E é claro que isso fez com que muitas empresas entrassem numa espécie de corrida do ouro genética. Essas empresas não tinham tempo a perder. Cada uma tentava ser a primeira a isolar genes para reivindicar os seus direitos de patente. E, se tudo der certo, fazer uma boa grana com isso. Um desses genes é o BRCA. O BRCA está envolvido no reparo de DNA, como é o caso em células mamárias. Ou seja, mutações nesse lugar podem levar a um reparo menos eficiente e assim deixar que alguns danos genéticos se acumulem, o que, com o passar dos anos, pode facilitar o surgimento de um câncer de mama, por exemplo. Logo, testes genéticos que checam a presença dessas mutações poderiam ser bem lucrativos. Por isso, desde a sua fundação em 1991, encontrar e isolar o gene BRCA foi o principal objetivo de uma empresa chamada Myriad Genetics. Na época, o desafio de encontrar esse gene seria o de encontrar famílias onde o câncer de mama era muito prevalente e, em seguida, dentro dessa família, comparar pessoas que desenvolviam a doença com as que não desenvolviam. E um dos melhores lugares para se fazer isso era justamente onde a Myriad Genetics foi fundada, no estado de Utah. O estado de Utah possui duas particularidades. Uma é que ele mantém um registro organizado de todos os casos de câncer no estado. E a outra é que ele é a casa da Igreja dos Mormons, que é famosa por guardar o registro genealógico dos seus membros, o que foi extremamente conveniente. Com isso em mãos, a Myriad Genetics só teve que cruzar esses dois bancos de dados, fazer mais algumas coisinhas e pronto. Levaram apenas 4 anos depois de sua fundação para que ela encontrasse e isolasse o gene. O que, no fim das contas, era bom, né? Porque, de qualquer forma, o conhecimento humano avançou. Mas, na verdade, esse foi apenas o começo de um grande problema que ainda estava por vir. Primeiramente, para entender o núcleo desse problema, precisamos saber o que diabos é uma patente. Uma patente é um direito de exclusividade comercial por um período de tempo limitado. Em outras palavras, é o poder de um inventor não permitir que outras pessoas ganhem dinheiro com a sua invenção. O que soa muito como um monopólio, só que com uma embalagem diferente. A mera existência de um sistema de patentes parece ser já um tanto quanto questionável. Às vezes, elas podem fazer mais mal do que bem para a sociedade. Mas, geralmente, quando elas fazem bem, nós estamos falando do setor de biotecnologia e das farmacêuticas. Por exemplo, é muito difícil inventar um novo medicamento, mas, uma vez inventado, é relativamente simples fabricar ele. São necessários vários anos de testes para comprovar a eficácia e segurança de um possível novo medicamento. E isso custa muito dinheiro. Mais de R$10, com certeza. E, sinceramente, se não houvesse patentes, ninguém iria se arriscar a fazer isso com a possibilidade dos seus competidores simplesmente copiarem o seu produto. Eles não teriam os enormes custos de desenvolvimento e só teriam que pagar o pequeno preço da fabricação. Dentro dessa lógica, a inovação é totalmente desincentivada. Porém, com patentes, as coisas mudam. Uma empresa passa a ter um grande incentivo para inovar, que é o direito de somente ela vender o seu produto inovador. E na prática, isso funciona. Ou pelo menos deveria funcionar
no caso da Myriad Genetics, essa danadinha. Com a patente do gene BRCA em mãos, a empresa Myriad Genetics fez uma fiscalização forte para ter certeza que nenhum competidor pudesse fazer testes envolvendo o gene, o que fez com que pacientes não pudessem ter nenhuma outra opção, nenhuma chance de escutar uma segunda opinião para saber se podia haver algo de errado com o teste. E além de ter cobrado caríssimo por cada teste, foi feita uma campanha de marketing que incluía pessoas que nem sequer precisavam ser testadas. E como se isso já não fosse o bastante, o conhecimento científico da base de dados dos pacientes não foi compartilhado com a comunidade científica. Então, o resultado de tudo isso foi justamente o oposto do esperado de uma patente do setor de biotecnologia e farmacêuticas. A inovação foi, na verdade, desincentivada, porque o que envolvesse o gene BRCA, como pesquisas científicas ou o desenvolvimento de novas tecnologias, poderia ser proibido pela dona da patente. E essa patente, com isso, profissionais da saúde e a comunidade científica perceberam o quão danoso para a sociedade poderia ser o patenteamento de genes, o que passou a ser cada vez mais questionado em debates que, além de contornos práticos, também tinham um teor conceitual e ético. Um argumento contra as patentes de genes é a de que o DNA humano faz parte do patrimônio da humanidade, assim como alguns objetos e lugares são considerados. E, por causa disso, ele não poderia ser propriedade intelectual de ninguém. Porém, vale lembrar que nós compartilhamos similaridades do nosso DNA com outras espécies. Até mesmo 50% dos genes de uma banana são similares aos nossos. Seria então necessário impedir a posse de patentes para uma parte do DNA de outras espécies também? O negócio ia complicar. Outro argumento é o de que existem limites para a liberdade de propriedade. E o principal deles é o de que um ser humano não pode ser dono de outro ser humano, nem que seja de uma pequena parte do corpo dele, como o DNA. Mas nesse caso temos que ver que a propriedade de uma patente é bem diferente de ser dono de um objeto. Você aí na sua casa pode ter um micro-ondas e diversos outros produtos dos quais você é o dono, mas você não possui a patente de nenhum deles. E tá tudo certo. Se você quiser quebrar, explodir ou ter um caso de amor com o seu micro-ondas, você pode. Você tem o total controle sobre ele como objeto. Já o dono de uma patente tem apenas o direito de fabricar e vender um micro-ondas igual o que está na sua cozinha agora. Ok, esses dois argumentos são válidos, mas também são questionáveis. Porém, existe um terceiro ponto a ser feito, e talvez o mais importante. O de que genes são produtos encontrados na natureza. Eles não são invenções, mas na verdade apenas descobertas. E empresas podem rebater isso, dizendo que eles são sim uma invenção, pois estão isolados, desconectados do resto do genoma humano. E essa forma não existe na natureza. É algo feito pela humanidade e por isso é uma invenção. Mas seria isso o suficiente? Genes talvez sejam como o ouro que é extraído de uma montanha. Ele também foi isolado, mas isso não é o suficiente para patentear esse elemento químico. É algo básico demais para ser considerado uma invenção. Seria necessário adicionar alguma novidade não óbvia, tipo um processo que usa o ouro para aumentar a velocidade de chips de computador, por exemplo. Por isso, uma patente não pode simplesmente ser um gene. Ela precisa ter algo a mais para ser uma invenção. Essa foi a interpretação final de uma nova decisão da Suprema Corte estadunidense, que recentemente voltou atrás e proibiu a Myriad Genetics de ter a patente do gene BRCA. E isso, a quebra da patente, fez com que os testes genéticos ficassem milhares de dólares mais baratos através da competição, melhorando a vida de diversas pessoas.
E a prova viva e brasileira de que testes genéticos estão cada vez mais baratos e fáceis de fazer é exatamente o Meu DNA, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Meu DNA. O Meu DNA é uma empresa brasileira de testes genéticos que acredita que informação é poder. Por isso, tem como objetivo democratizar o acesso das pessoas às suas informações genéticas através de testes como o Meu DNA Origens e o Meu DNA Saúde. Com o Meu DNA Origens, você vai saber mais sobre a sua ancestralidade, como por exemplo, de quais partes do mundo vieram seus antepassados. Já o Meu DNA Saúde é o mais avançado do país, pois é feito com uma tecnologia chamada Exoma, que lê todas as letras dos seus genes. Ele revela se você tem predisposição a desenvolver diversas condições genéticas, incluindo alguns tipos de câncer. Os resultados do Meu DNA Saúde ainda apresentam informações técnicas que devem ser levadas ao seu médico de confiança. Tudo isso para que você tenha o poder de fazer as melhores escolhas para cuidar da sua saúde. O procedimento para conseguir essas informações todas é simples. Eles te mandam uma caixinha pelo correio com o material necessário para você mesmo coletar a sua amostra da sua saliva. Depois você envia essa mesma amostra gratuitamente para eles. Eles fazem a análise preservando sua privacidade e você acessa os resultados numa plataforma exclusiva, com uma interface explicativa e didática. Tudo sem você sair de casa. Por isso, se você ficou interessado em saber mais sobre o seu passado e futuro, aproveite já e clique agora no primeiro link na descrição desse vídeo. Vai lá, pode fazer isso agora se quiser, isso não é proibido. Diferentemente de algumas cores. E para saber quais são essas cores proibidas e como podemos enxergá-las, basta clicar bem aqui. Se você curtiu o que acabou de assistir, então deixa aqui agora o seu like também, porque isso não te custa nem um segundo e também ajuda pra caramba. O ponto em comum é a divulgação científica no Brasil. Meu DNA, muito obrigado por patrocinar esse vídeo, por apoiar o maior canal de ciência do Nordeste. E minha gente, não se esquece que toda quarta tem vídeo novo.